paz do Senhor, povo de Deus, povo da fé. Já estamos a caminho dos Gedeões, missionário da última hora. Dá uma palavra aí, Miguel. Vai ser muito forte hoje aqui em Camboriú, vai tremer tudo, vai falar. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Que Deus te abençoe. Chegando aqui, hein, em Santa Catarina, Gedeões, missionário da última hora. Vem. Conselho Tutelar adverte pais do pastor Miguel Oliveira e proíbe mídia. Pais do pastor Miguel Oliveira poderão ser afastados do filho, caso descumpram determinação para preservar o jovem e mantê-lo fora da mídia. Pastor Valmir Carvalho rasga o verbo pregando nos Gideões e fala sobre o que estão fazendo com o missionário Miguel Oliveira. Cuidado, para não vender e nem matar ninguém no poço. Há uma onda agora aí que o que dá ibope é criticar. Tem um nome de um garoto aí que estão criticando tanto que tem hora que eu tenho até medo. O senhor concorda? Eu não concordo com nada que ele está fazendo, mas poderia ser meu filho. Crente não foi chamado para chamar ninguém de pilantra. A palavra pilantra não é vocabulário de crente. Crente não foi chamado para bater no seu próprio irmão. Eu, como pastor, tenho obrigação. O senhor concorda? Eu não concordo com nada. Mas sabe o que eu vejo? Uma geração precoce. Um garoto que não teve o privilégio que eu tive de sentar aos pés de Gamaliel. Eu não quero ver ninguém tirando a vida, ninguém nas drogas, ninguém desanimado do ministério. Eu prefiro chamar no gabinete. Eu prefiro dizer: meu filho, você tem chamada, você é um menino inteligente. Só para com essas frescuras. Só para com isso que você aprendeu de errado. Porque eu vejo esse garoto como José dentro do poço e do lado de fora. Uns querem vendê-lo, outros querem matá-lo. Cacá Diniz, marido de Simone Mendes, também saiu em defesa de Miguel Oliveira. Estão usando o menino para engajamento. A igreja deveria acolher o menino e não julgar. Pessoas que estão vendo, por exemplo, um menino, se chama Miguel, um pequeno pregador, né? Que você pode até não concordar com a conduta dele, e também tem coisas que eu não concordo. Mas nem por isso me dá o direito de ir lá e tentar a vida do menino. Uma criança de 14 anos. E a igreja, ao invés de acolher, chamar, orientar os líderes religiosos, as pessoas que têm conhecimento da palavra, ao invés de chamar o menino para dar direcionamento, sabe o que fazem? Vídeos para trazer engajamento, tentando destruir a vida do moleque. É isso que eu tenho visto. Concordo. Pouco importa se eu concordo ou não com as coisas dele. Pouco importa a minha opinião. Pouco importa. Ah, ele fala heresia. As consequências chegam. Mas uma criança imatura de 14 anos de idade, imatura, 14 anos de idade, é uma criança imatura. Ao invés de vocês acolherem com amor, vocês só trazem ódio. Sabe o que é que vira? Sabe o que é que vira? Chacota na boca das pessoas, principalmente da própria igreja. O pastor Júnior Trovão também saiu em defesa de Miguel. Estão arrumando um grupo para ir para a porta da igreja para bater nele. Eu falei: não é possível, cara. Bater num menino de 15 anos, então, ultrapassou dos limites, né? Se ele errou, se ele se inspirou em alguém para falar aquela fala, se ele comete alguns excessos, quem é que já não cometeu um dia? E até hoje, como servo de Deus, estamos sujeitos a cometer também. Então, eu acho que está havendo muito excesso em relação a ele. Ele é um adolescente que pode ser moldado. Se ele aceitar conselho, ele vai ser moldado, porque ele tem um dom de pregar. Um dia ele deu uma saudação na minha frente, eu vi que o menino tem assim uma chamada para pregar. Agora, precisa ser lapidado, precisa mudar. Se ele aceitar ser mudado, ele vai mudar e ele vai continuar aí pregando o evangelho, ganhando almas para Jesus. Tem que pensar na alma que está ali dentro. Tem gente que pode não cometer os excessos que ele cometeu pregando, falando alguma coisa, essa questão de muitas coisas que falam dele aí, é um jovem, né? Eu fico até um pouco assustado com isso, mas tem gente que não cometeu publicamente, mas o que comete no oculto, filho. São moralistas sem moral, né?
Eu não prefiro ele errando, mas eu prefiro um menino desse aí sendo moldado, sendo lapidado, sendo trabalhado, tirando esses excessos, do que ele no mundo, um fuzil na mão, entrando pro crime. Porque daqui a pouco as pessoas sempre vão ter uma justificativa. Ah, isso aí que ele deve, isso aí que ele estava querendo ser mesmo, já era um malandro, já era. Pô, chamar um menino de pilantra. Não estou defendendo ninguém, tá? Mas eu estou sendo muito racional aqui ao falar. Aquela expressão que ele usa lá, que ele fala aquela frase lá, aquilo lá não tem nada a ver com línguas estranhas. Pega um contexto, ele fala, ó, no país que você vai, a língua que você vai falar é essa. Não tem nada a ver com línguas estranhas. Ele fala uma língua humana, lógico que não tem uma frase completa naquilo ali, mas ele fala uma língua humana. Então ninguém tá brincando com línguas estranhas, tá entendendo? Ele não tá brincando com as línguas estranhas, ele fala apenas o idioma. Ele reproduziu aquilo que o pastor dele falou, que é o pastor Massinho, mas as pessoas às vezes ela traz umas coisas para fora de um contexto, sabe? Tá brincando com línguas estranhas e vai reproduzindo, e aquilo ali vai reproduzindo e as pessoas vão achando, ele tá brincando. Não, ele falou de uma língua humana. Ali não é um mistério, né? Não tô defendendo nada. Mas, meu amigo, olha lá para mim. Ele reproduziu uma fala humana, correto? Correto. Mas no auge do nosso amigo, o homem de Deus, pastor Marco Feliciano, meu amigo, eu conheci pregador que chegava no altar ali e reproduzia aquela oração que ele faz do início. Meu Deus do céu, é verdade. O Conselho Tutelar fez uma advertência aos pais do pastor Miguel Oliveira, de 15 anos, que virou alvo de ameaças após acusações de explorar a fé alheia. A coluna apurou que representantes do conselho se encontraram com a família do religioso, nesta terça-feira, 29/4, e proibiram a divulgação de vídeos da atuação do jovem em cultos evangélicos. Miguel Oliveira, que se diz profeta, poderá continuar pregando nas igrejas, mas sem a exposição midiática em redes sociais e veículos de comunicação que o fez ultrapassar 1 milhão de seguidores. Em caso de descumprimento, os pais de Miguel Oliveira estão sujeitos a sanções legais, o que pode levar ao afastamento do filho. O Conselho Tutelar recebeu denúncia de que Miguel Oliveira estaria possivelmente envolvido em situação de exploração religiosa, com suposta finalidade financeira e negligência dos genitores. A conversa com a família do pastor Mirim ocorreu na cidade de Carapicuíba, São Paulo, onde ele mora, e foi acompanhada por uma equipe de psicólogos e neuropsicólogos que fizeram orientações. O Conselho Tutelar e o Ministério Público de São Paulo se debruçam sobre o quadro de violência psicológica a que Miguel Oliveira tem sido submetido nas redes sociais após os vídeos do pastor viralizarem. As duas instituições estão se comunicando sobre o caso. Miguel Oliveira afirma que nasceu sem o tímpano e as cordas vocais, mas que foi curado milagrosamente aos 3 anos de idade, quando teria deixado de ser surdo e mudo. Pais de pastor não querem mais mídia. Em conversa com a coluna, a assessoria de Miguel Oliveira classificou as ameaças como absurdas e disse que os pais do adolescente não querem mais expor o filho.